dos sentimentos, fundindo-os na liga divina do amor para a eternidade. A família não seria a parentela, mas a parentela converter-se-ia mais tarde nas santas expressões da família. Recordamos tais conceitos, a fim de acordar a vigilância dos companheiros menos avisados. A caminho de Jesus, será útil abandonar a esfera de maledicências e compreensões da parentela e pautar os atos na execução do dever mais sublime, sem esmorecer na exemplificação, porquanto, assim, o aprendiz fiel estará exortando-a, sem palavras, a participar dos direitos da família maior, que é a de Jesus Cristo. Vamos fazer a nossa prece, né? Estamos sentando, fazemos a nossa prece. Então, que aquietemos o pensamento, voltando o pensamento para aqui e agora, neste momento, e agradecendo ao Pai a oportunidade de aqui estarmos nesta manhã para mais um aprendizado, para esse alimento espiritual. Então, que a luz divina, que os mentores espirituais desta casa
possamos compreender, colocar em prática na nossa caminhada os ensinamentos do Mestre Jesus, compreender a mensagem que vai ser passada, envolvendo o nosso irmão responsável pela tarefa e a todos nós que aqui estamos encarnados e desencarnados, os nossos irmãos que não puderam comparecer, mas na certeza de que as luzes, de que as bênçãos, de que as energias divinas nos envolvem, nos amparam, nos aquietam, que essas energias que daqui brotam, que são emanadas do Pai, que elas vão ao encontro a todos os lugares da cidade, aos lares, às famílias, e aí ela vai estendendo-se a todo o estado, país, as moradas do Pai Celestial. E é com essa gratidão, agradecendo ao Mestre Jesus, a espiritualidade amiga, iniciamos com a permissão divina, com a bênção de Deus, a nossa tarefa de hoje, com muita luz e com muita paz. Assim seja. Fizemos o nosso irmão. Muito bom dia, meus caros irmãos, minhas caras irmãs, que o Mestre Jesus nos abençoe. É uma grata alegria. Está gravando, Roberto? Que Roberto ontem aprontou uma com a gente. Ele vai ser demitido. O que aconteceu com o Roberto ontem aconteceu comigo, Pedro, na cidade de Irecê. Nós fomos gravar um programa para uma rádio, numa sala mediúnica, no Maria da Graça, lá na cidade de Irecê. E a equipe da rádio lá de Irecê montou todo o equipamento dentro de uma sala mediúnica para que gravasse o programa. E eu fiquei 1 hora gravando um programa que é o Espiritismo em uma sala mediúnica. E é de Matias, com 20 anos de experiência, na Rádio FM lá de Irecê. Depois de 1 hora de entrevista, ele se desesperou e descobriu que não gravou nada. E a gente teve que gravar tudo de novo. Lá. Então é de Matias a palestra de ontem. Eu vou falar publicamente para que a direção da casa lhe demita. Não gravou nada ontem. E ele pediu, Neide, para que eu volte na próxima semana para fazer exatamente a mesma palestra, com a mesma linha de pensamento, e que todos estejam de novo aqui no auditório e cada um sentado na mesma posição. Para que ele nunca mais aprontaram com ele. Pois bem, esse tema foi apresentado em 2012 aqui em Cícero Dantas, e é evidente que muitos de vocês não estavam presentes, e hoje vamos apresentar o mesmo conteúdo, mas com outra abordagem, especialmente nesta obra que eu considero, dentro da literatura espírita brasileira e que está mundial, a obra Boa Nova, psicografado por Chico Xavier, na década de 40, quando o grande cronista Humberto de Campos vai narrar os momentos mais marcantes da trajetória de Jesus no orbe terrestre e as suas relações com os seus discípulos. Em cada capítulo do livro, nós vamos aprofundando a relação que Jesus tinha com todos os seus discípulos e aonde cada um de nós, deste auditório, vamos nos encaixando no perfil psicológico de cada personagem desta obra. E logo na introdução, o próprio Humberto de Campos, quando ele desembarca para o outro lado da vida,
Porque muitas das vezes eu troco a palavra desencarnação por reencarnação. Tem que apagar essa letra aqui. Reencarnação. E ele, ao chegar no mundo espiritual, ele teve uma nova experiência. Ele se surpreende e a ficha cai de Humberto de Campos, conforme acredito que cada um de nós seremos surpreendidos ao retornar à vida espiritual, porque todos os nossos padrões, todos os nossos parâmetros no entendimento do Evangelho de Jesus na Terra é um, o que a gente estuda na casa espírita. Mas ao chegar no mundo espiritual, a compreensão do Evangelho de Jesus, a profundidade da sua mensagem, a gente começa a ter uma dimensionalidade maior. Então ele diz assim: lembro-me de que um dia, palestrando com alguns amigos protestantes, notei que classificavam a Jesus como rocha dos séculos. Sorri e passei como os pretensos espíritos fortes de nossa época aí no mundo. Hoje, porém, já não posso sorrir nem passar. Sinto a rocha milenária, luminosa e sublime, que nos sustenta o coração atolado no pântano de misérias seculares. Humberto de Campos, novembro de 1940. Ou seja, ele tomou uma dimensão dessa rocha milenar que é o Evangelho de Jesus, a proposta terapêutica de Jesus. E aí ele se deu por conta, porque Humberto de Campos, ele era o Jorge Amado daquela época. Para que vocês tenham ideia de quem era Humberto de Campos em vida, Humberto de Campos Veras era o nome dele. Ele escrevia crônicas, e uma das suas vítimas, como cronista, na década de 10, no início do século 20, década de 10, década de 20, uma das suas vítimas como cronista no jornal O País daquela época foi o próprio Rui Barbosa. Rui Barbosa não gostava de Humberto de Campos, e Humberto de Campos não gostava de Rui Barbosa, porque Humberto de Campos vivia criticando na imprensa nacional do Rio de Janeiro, O País com Z ainda. Humberto de Campos fazia muitas críticas no jornal contra o próprio Rui Barbosa. Então ele era um cronista, ele era um novelista, ele era tipo Jorge Amado daquela época. Então ele tinha o prazer de alfinetar os políticos e alguns literatos. E Chico Xavier foi uma dessas figuras. Quando Chico Xavier começou a psicografar Parnaso de Além Túmulo aos 19 anos de idade, ele apresenta aquela obra monumental, que é uma obra poética, o Chico, e que diversos espíritos, como Cássio Alves, o Dom Pedro II, o próprio Olavo Bilac e os grandes poetas da literatura lisboeta, portuguesa, da literatura brasileira, e vinha através da psicografia daquele jovem aos 19 anos de idade, 20 anos de idade, Chico Xavier, isso não iria passar despercebido do próprio Humberto de Campos. Humberto de Campos iria publicar uma matéria no jornal O País, na época, fazendo uma crítica literária sobre Parnaso de Além Túmulo, quando o próprio Humberto de Campos questiona a autenticidade das comunicações psicofônicas daqueles supostos espíritos que estavam psicografando mensagens poéticas através de um jovem rapaz no interior de Minas Gerais, em Pedro Leopoldo. Portanto, anos depois, Humberto de Campos desencarna. E quando ele chega no mundo espiritual, ele desencarnou no estado do Rio de Janeiro. E a primeira impressão que Humberto de Campos teve ao chegar no plano espiritual, ele narra: aqui quando eu cheguei, eu vi numa região sideral um casarão que lembrava muito o casarão dos Bernardelli. Aqui quando eu cheguei,
eu fui visitado por um homem muito iluminado e que ele se identificou como o mentor espiritual de um jovem rapaz que ainda vivia no interior de Minas Gerais. Eu estava tendo o meu primeiro contato no mundo espiritual com um homem que na Roma antiga foi um senador publicano conhecido como Públio Lentulus, e que ele iria dizer: eu me chamo Emmanuel e sou o mentor espiritual de Francisco Cândido Xavier da Terra. E você, na qualidade de escritor que foi na Terra, eu estou lhe convidando para você começar a escrever as suas crônicas além túmulo. Você vai escrever, ele escreveu vários livros, o Humberto de Campos, através do Chico, para que você entenda o que foi que você estava falando lá na Terra e qual é a visão agora que você vai ter. E aí, o próprio Emmanuel convidou o Humberto de Campos, porque todos os 416 livros que o Chico Xavier psicografou, Alta de Souza, André Luiz, o Humberto de Campos, dentre todos, para que todos os espíritos psicografassem através de Chico Xavier, tinha que passar pelo crivo da razão, pela análise de Emmanuel. Ninguém psicografava através do instrumento Chico Xavier sem a autorização do próprio Emmanuel. Portanto, o Emmanuel, ele foi o editor, o revisor espiritual de todas as obras que eram psicografadas. O próprio André Luiz virava para o Emmanuel e dizia: olha, eu vou apresentar aqui Evolução em Dois Mundos, eu vou apresentar Mecanismo da Mediunidade. E o Emmanuel, ele era o diretor espiritual de todas as obras psicografadas. Eu fico imaginando a cara de tacho do espírito Humberto de Campos, como chegou no mundo espiritual e a Emmanuel disse assim: olha, você na Terra viveu, fez crítica a Parnaso de Além Túmulo. Agora nós vamos fazer uma segunda ampliação de Parnaso de Além Túmulo, porque a primeira edição de Parnaso Além Túmulo tinha metade do livro. Nós vamos agora fazer a segunda edição com várias outras psicografias, e você que viveu criticando, é que você vai fazer a introdução da segunda edição, e aí ele se retrata na segunda edição de Parnaso Além Túmulo, esse grande espírito Humberto de Campos Veras, que foi um membro da Academia Brasileira de Letras aos 23 anos de idade. Aos 23 anos de idade ele foi o membro mais jovem da Academia Brasileira de Letras. Então, essas são as nossas considerações, e Humberto de Campos vai nos apresentar esta obra monumental que é o livro Boa Nova. E aí eu inicio dizendo o seguinte: o Evangelho como máxima manifestação de realização do Espírito. O que é o Evangelho para a humanidade? O significado do Evangelho para a humanidade. Jesus e a sua percepção futura da humanidade. Qual é a percepção futura da humanidade que cada um de nós temos? Não é? O Evangelho como manifestação de plenitude divina no mundo. O Evangelho é um código de ética moral e espiritual, cósmico, universal, pontos-chaves dos ensinamentos de Jesus, os mandamentos do Mestre. Quais são os pontos-chaves do mandamento do Evangelho de Jesus? A escala de onde estamos e para onde nós iremos, com o conhecimento que estamos adquirindo. Os estágios da construção do homem de bem. Na linha do tempo, quais têm sido os nossos estágios de evolução? Durante a nossa estadia na Terra, estamos aprendendo com a doutrina espírita. A doutrina dos espíritos tem nos convidado à realização da nossa transformação moral e espiritual, em busca da comunidade espírita. O que vem a ser isso? De certa forma, eu estou resgatando em outra linguagem a macro regional de 2012, que o tema foi
o Evangelho, a máxima manifestação divina. Então, em busca da comunidade espírita, será que a gente está realmente assim unidos? Que não é o caso aqui dessa instituição, que todo mundo anda bem unidos. A gente tem que ter união. Sem união não há fraternidade. Algum tempo atrás eu estava realizando seminários, cujo tema do seminário era laços de afeto na casa espírita. E eu estava fazendo palestras e seminários sobre esse tema, laços de afeto na casa espírita, baseado nas viagens espíritas de 1858 de Allan Kardec. E Kardec vai falar sobre a questão da afetividade nas casas espíritas do século XIX, da experiência que o próprio Kardec, o professor Rivail, teve no contato que ele tinha com os companheiros do movimento espírita. Em um dos e-mails que Kardec enviou para um amigo dele, naquela época, quando ele manda esse e-mail e diz assim: cara amigo fulano de tal, eu tenho que ter pele de elefante para suportar as alfinetadas dos companheiros espíritas, porque conviver com os companheiros espíritas não é fácil. Relato do professor Rivail: o meu maior inimigo que eu enfrento não é a Igreja Católica. Os maiores inimigos que eu estou enfrentando são os próprios companheiros espíritas dentro da casa espírita. Ele deixou isso bem claro nas viagens espíritas dele. Eu falei e-mail e ninguém reagiu, perceberam? Eu falei de propósito e ninguém me corrigiu, não é? Imagine se ele tivesse o WhatsApp, e-mail naquela época, hein, doutora Carmen? Ele tinha realizado uma revolução. Não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, e Kardec teve uma conexão com todo o planeta. Até o presidente dos Estados Unidos da América do Norte, Abraham Lincoln, andou mandando alguns WhatsApp para Kardec, falando dos experimentos mediúnicos que ocorreram dentro da Casa Branca, quando Abraham Lincoln foi presidente dos Estados Unidos. Aqui na Bahia, Teles de Menezes andou enviando alguns WhatsApp para Kardec, falando das materializações, das manifestações que ocorria no Castelo Garcia Dávila, na Praia do Forte, Mata de São João, Dias Dávila, Mata de São João, Lauro de Freitas, toda aquela região pertencia à comunidade chamada Santa Amaro de Ipitanga, e a sede central era lá em Mata de São João. Eu estou falando há 160 anos atrás. E dos fenômenos que ocorriam naquela região era relatado por Teles de Menezes, e Teles de Menezes mandava informações para o Kardec. E ele fez essa rede de comunicação com o mundo inteiro. Até os Romanov, que era a família imperial da Rússia na época, que a família Romanov ficou praticamente 300 anos no poder com o Império Russo. E eles trocavam informações sobre esses fenômenos mediúnicos que estavam ocorrendo. E Kardec, ele registrava todas essas informações. Para que vocês tenham ideia, para a produção da primeira parte do Livro dos Espíritos, que foram 501 perguntas, Kardec reuniu 3.000 cartas. Das 3.000 cartas, ele filtrou 600 cartas que iria produzir a primeira edição do Livro dos Espíritos, que foi publicada em 1857, 18 de abril, com 501 perguntas. Mais tarde, haveria ampliação para 1.019 perguntas. Então, em busca dessa comunidade espírita, da unificação, da união, identifique qual o seu compromisso em ser um discípulo de Jesus. Qual é o nosso compromisso? E ontem a gente estava conversando com o Pedro, ali nos bastidores, e a gente falando como é difícil, não foi isso, Pedro? Viver o Evangelho de Jesus, seguir as pegadas do Cristo, não é para poucos.
O próprio Santo Agostinho de Hipona iria dizer, viver o Evangelho de Jesus, não se estuda o Evangelho de Jesus, não se estuda o Evangelho, vive e sofre o Evangelho de Jesus. E eu falava para aquele nosso amigo, como é o nome dele? Raimundo Dória. Eu disse, meu amigo, seguir as pegadas de Jesus é uma renúncia, é uma dor, você sofre, porque você realiza uma catarse de transformação interior da tua vida quando você tem contato. Quando eu relatei para ele, alguns anos atrás, hoje eu moro só, mas na época eu era casado, tinha uma família, 2 filhos para dar de comer, pai de família, e eu recebo a ligação de uma empresa cervejeira, de uma multinacional, e o diretor dessa empresa me disse, James, eu vou te contratar para ser diretor comercial da nossa empresa e você vai aumentar as vendas de cerveja no mercado baiano. Eu perguntei o salário e ele me disse, 12 mil reais. Hein? Tá bom para a senhora? 12 mil reais? Estou vendo aí todo mundo sorrindo. Naquele tempo. James, você vai para São Paulo, uma semana de treinamento, retorna, carro da empresa, à sua disposição. Eu pedi, repita de novo o salário, 12 mil reais. Doutora Carminha, eu não pensei 2 vezes. Eu disse assim, eu vou pensar. James, tem que ser agora. E eu disse para ele, infelizmente, eu não tenho condições de assumir esse emprego. Por quê? Porque eu não bebo. Não faço apologia da bebida alcoólica. Quando eu cheguei em casa, a minha filha disse, e aí, meu pai? Não aceitei. E ela respondeu, se você tivesse aceitado, eu não ia reconhecer o pai que eu tenho. Imagine se Leite me convidasse para um seminário sobre os problemas do alcoolismo aqui em Cícero Dantas. E aí eu vim com o carro da empresa e paro com o carro da empresa cervejeira na porta, onde eu vou falar sobre o problema do alcoolismo. E aí alguém ia dizer, mas que paradoxo é esse? Não encaixa. Alguns espíritas na época, Pedro, me disseram, James, você deveria ter aceitado. É uma questão ética, de fórum íntimo. Cada um tem o seu livre-arbítrio, mas essa foi a minha postura. Esse é o preço que você paga por se tornar candidato aos postulados da doutrina espírita. Ou você vive o Evangelho ou não vive, porque ninguém aqui neste auditório está brincando de fazer espiritismo, como muito bem colocava o doutor Ildefonso do Espírito Santo, que desencarnou recentemente. Ildefonso dizia, James, espiritismo é coisa séria, as pessoas estão brincando de fazer espiritismo. O doutor Ildefonso falava muito disso. Então, viver o Evangelho, como muito bem colocou Humberto de Campos, que é um convite, é um mandato. O que devemos fazer com esse convite que Jesus está nos convidando, o mandato que cabe a cada um de nós em exercermos aquilo que é o diamante precioso do Evangelho de Jesus. As nossas dificuldades, ser espírita, realizar a sua revolução do amor, como eu falei ontem à noite, traz as nossas dificuldades, as recompensas, as mesmas recompensas que o apóstolo Paulo teve, que Maria de Magdala teve, que foi criticada, a vendedora de ilusão. Maria Magdala, depois de 30 anos peregrinando no Vale dos Suicidas, ela retorna ao mundo espiritual e recebe a recompensa que o próprio Cristo o recebeu, e o Jesus iria dizer, olha, você vai reencarnar de novo, Madalena. E Madalena reencarna em 1540 na Espanha e se torna aquela grande santa mística, Teresa d'Ávila. Teresa d'Ávila é a reencarnação de Maria de Magdala, a ex-prostituta. Essa é a recompensa de todos aqueles que seguem as pegadas do Cristo. Esse livro é um livro protestante,
é o único livro protestante que eu indico a todos os espíritas. Pode anotar esse livro. Que todos os trabalhadores espíritas que se prezem deveriam ler esse livro protestante. Eu não botei aqui o nome do autor, mas é o reverendo pastor Henry Sheldon. Em seus passos, o que faria Jesus? Esse livro é fantástico. Esse livro é vendido lá na Federação Espírita, porque na época eu pedi a Luciano que a gente vendesse esse livro. É um livro que é um best-seller mundial. Esse livro já vendeu mais de 70 milhões de livros ao longo dos últimos 80 anos. Eu não vou falar do livro, é um livro barato, mas é um livro que eu indico a todos os pastores, a todos os evangélicos, a todos os bispos das igrejas evangélicas e a todos os presidentes de centros espíritas, o conteúdo desta obra. Eu não vou entrar em detalhes porque eu não vim aqui falar sobre ele. 1864, 155 anos. Eu estou atualizando aqui do Evangelho. O que Jesus faria em meu lugar? Em seus passos, o que faria Jesus? Se Jesus estivesse no meu lugar, diante de uma dificuldade que eu estou passando, o que eu faria? Essa é a pergunta-chave para a introdução do nosso seminário. Se eu estivesse passando por certas dificuldades, se eu fosse diretor de um jornal, se Jesus fosse diretor de um jornal, o que Jesus iria deixar publicar nesse jornal? Se Jesus fosse prefeito de Cícero Dantas, o que Jesus faria? E se Jesus tivesse na direção do governo de um país, o que ele faria? Com todo o conhecimento, com toda a vivência do amor que ele tinha, ele seria ético? Essa é a nossa pergunta. E se Jesus estivesse em meu lugar, o que faria? Na coisa mais simples, porque constantemente Jesus está batendo as nossas portas através de uma pessoa necessitada. E como é que a gente recebe essa pessoa necessitada? É exatamente isso que o livro fala, em seus passos, o que faria Jesus. É uma história fascinante, vale a pena comprar esse livro. Jesus, o precursor. Aqui começa o primeiro capítulo do livro, e que é aquele momento que Isabel e Maria travam um diálogo, preocupadas com o garoto Jesus. Jesus estava com 13 anos de idade, João Batista estava com 14, 15 anos de idade, porque João Batista era mais velho do que Jesus, se eu não me engano, 2 anos. E aí, ela vai dizer assim: após a famosa apresentação de Jesus aos doutores do templo de Jerusalém, Maria recebeu a visita de Isabel e de seu filho em sua casinha pobre de Nazaré. O que me espanta, dizia Isabel, que era a prima de Maria, com caricioso sorriso, é o temperamento de João Batista, dado às mais fundas meditações, apesar da sua pouca idade. Não raro procuro inutilmente em casa para encontrá-lo quase sempre entre as figueiras bravas ou caminhando ao longo das estradas, como se a pequena fronte estivesse dominada por graves pensamentos. Ou seja, o garoto João Batista, ele já estava introspectivo, projetando o futuro, porque ele e Jesus, primos, contemporâneos, eles dois seriam os divisores de água do futuro da humanidade, quando Jesus iria apresentar o seu código de ética moral. E na realidade, o projeto da construção do Evangelho de Jesus na Terra começou há milênios antes do próprio Cristo vir à Terra. E quando ele esteve entre nós, ainda adolescente e garoto, eles dois já estavam projetando como seria a arquitetura, a formatura do Evangelho de Jesus na consciência e no coração das pessoas. Então,
O projeto do Evangelho começou quando eles eram ainda garotos. Diz assim: essas crianças, ao meu ver, respondeu-lhe Maria, mãe de Jesus, intensificando o brilho suave de seus olhos, trazem para a humanidade a luz divina de um caminho novo. Ou seja, a mãe Maria de Nazaré já tinha uma percepção de que aquele garoto era um garoto prodígio, era um garoto que tinha uma inteligência acima dos demais. Tanto João Batista como Jesus tinham uma inteligência suprema, aquilo que a gente chama hoje de crianças superdotadas, ou crianças das estrelas, ou crianças índigo, ou crianças cristais, como estão comentando. E Jesus, o menino Jesus, estava acima disso porque ele é o governador espiritual. Então, na qualidade de governador espiritual, ainda na idade que ele tinha garoto, ele tinha uma percepção de futuro bem clara. Ele sabia para onde ele estava indo, ele sabia como iria conduzir toda a humanidade. Então, nesse momento, eu acho que cortou meu trabalho aqui, viu, meu amigo? Mas, enfim, acho que faltou uma lâmina aqui. Eu vou tentar dizer aqui o seguinte, acho que faltou a lâmina. Então tem uma parte aqui que ele diz assim: os dois, Jesus e João, sentados em uma pedra diante de um firmamento, de uma clive, Isabel e Maria, olhando os dois a uma certa distância. Maria e Isabel ficam indagando o que aqueles dois estão pensando, porque em um determinado momento Humberto de Campos narra que Jesus apontou para o firmamento, dizendo a João que ele iria partir primeiro e depois ele, aos 14 anos de idade. E Maria e Isabel ficou confabulando o que eles estavam arquitetando, sentados naquela pedra diante de um firmamento, de um grande aclive. Era como se eles dois já estivessem projetando quem iria partir primeiro para levar a mensagem do reino de Deus para o coração da humanidade. Era isso que a outra lâmina iria dizer. Então aqui entra as primeiras pregações. Essas primeiras pregações, eu sempre coloquei uma imagem que esteja associada ao texto. Aqui é Jesus dialogando com Anã. Anã, que seria mais tarde juiz inclemente de sua causa, aproximou-se do desconhecido e dirigiu-se-lhe com orgulho: Galileu, que fazes na cidade? Perguntou Anã, aquele que mais tarde iria lhe condenar. Galileu, que fazes na cidade? Olha a resposta de Jesus: passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. Tornou sacerdote com acentuada ironia. E que pensas tu venha a ser isso? Ele não entendeu. Imagine se chega um rabino aqui em Cícero Dantas e diz assim: Ineide, que é presidente aqui da instituição? Ou é um colegiado aqui? Armando, que é o presidente. É um colegiado aqui ou é uma? É o presidente. Aí, vamos dizer que Armando é o sacerdote aqui em Cícero Dantas. Passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. Passo por Cícero Dantas buscando a fundação do reino de Deus. Tornou Armando presidente do Centro Espírita, com acentuada ironia. Viu, Armando? E Armando diz: e que pensas tu venha a ser a isso? Ele iria fazer esse registro. Isso aconteceu há 2000 anos atrás, mas ainda acontece com os espíritas. Você não tem ideia de
quantas alfinetadas eu já recebi na minha vida pelo simples fato de dizer que eu sou espírita. Já me chamaram filho de Satanás, filho do capeta, e por aí vai. Eu viajei na época que eu não tinha condições, ainda não tenho condições, mas quando eu era jovem, que eu viajava para Fortaleza de ônibus, 26 horas viajando naquela empresa Itapemirim, retornando de Fortaleza para Salvador, eu sempre levava um livro na mão. Eu estava lendo o livro dos Espíritos dentro do ônibus. Quando chega na cidade de Icó, no meio da estrada, me entra uma jovem evangélica. Ela não precisou mostrar carteira de identidade que ela era evangélica, mas pelo biotipo dela, pela roupa que ela estava utilizando, pelo cabelo preso que ela estava utilizando, dá para você perceber que era uma jovem evangélica. E essa jovem evangélica sentou do lado de quem? De Jones Ney, dentro do ônibus. E ela tinha que ir de Icó, que é no interior do Ceará, até Salvador. E aí estava tudo bem. Ela sentou, deu bom dia, olhou para mim e sorriu. Estava tudo bem. Quando eu saquei da minha mochila o livro dos Espíritos e que eu comecei a folhear, que ela viu a capa, ela fez Eu olhei para ela, não disse nada, e ela virou. Você já aceitou Jesus na sua vida? Aí eu fechei a capa do livro e fiquei mostrando a ela. Claro que eu já aceitei. E ela achou que eu era Satanás, o demônio, viajando dentro do ônibus. Ela viajou até Salvador de costas, porque ela não queria sentir o cheiro de enxofre e tampouco olhar para a cara de Satanás. Eu já passei por isso. Esse é o preço que você paga. Então, o que Anã fez foi ser irônico. E Jesus responde: esse reino é a obra divina no coração dos homens. Esclareceu Jesus com grande serenidade. E Anã não entendeu. O que Jesus veio trazer para a terra era exatamente, e é exatamente, implantar o reino divino no coração e na consciência de cada um de nós. Vejamos bem. Simão e André, filho de Jonas, veio da parte de Deus e vos convida a trabalhar pela instituição de seu reino na terra. André lembrou-se de já o ter visto nas cercanias de Betsaida e do que lhe haviam dito a seu respeito, enquanto que Simão, embora agradavelmente surpreendido, o contemplava nela. Esse foi o momento onde Simão e André, que era filho de Jonas, não é? Foi convidado a trabalhar nesse grande projeto divino que era o Evangelho de Jesus. Vejamos bem. Que fazes tu, Levi? Perguntou Jesus. Interpelado, fixou com surpresa, mas seduzido pelo suave magnetismo de se olhar, respondeu sem demora: recolho os impostos do povo devidos a Herodes. Essa foi a resposta que Levi deu a Jesus. Olha o que Jesus respondeu: queres vir comigo para recolher os bens do céu? Perguntou-lhe Jesus com firmeza e doçura, porque Jesus, ele tinha a autoridade moral de falar, porque ele tocava no coração, na alma das pessoas. Levi, quem seria mais tarde o apóstolo Mateus, sem quem pudesse definir as santas emoções que lhe dominaram a alma, atendeu como ouvido: Senhor, estou pronto. Levi, que era o colhedor de impostos, ele seria mais ou menos o que é a Secretaria da Fazenda hoje. A Secretaria da Fazenda, não tem um diretor da Secretaria da Fazenda? Tem alguém aqui que é da Secretaria da Fazenda? Eu vou até beber água, porque eu vou falar sobre o que aconteceu com o secretário da Fazenda. Tem alguém aqui da Secretaria da Fazenda?
Eu não vou pedir dinheiro emprestado não, por favor. Você é da Secretaria da Fazenda, né, Neide? É, Neide, não? Você tem cara de que é da Secretaria da Fazenda. Em 2016, eu fui convidado para fazer uma palestra no auditório da Secretaria da Fazenda em Salvador. 20 minutos um espírita iria falar e mais 20 minutos um padre iria falar. O auditório lotado com os funcionários da Secretaria da Fazenda, os fiscais da Secretaria da Fazenda, estava todo mundo no auditório. Era final de ano de 2016 e a mensagem para os funcionários da Secretaria era sobre o espírito do Natal. E quem iria coordenar a reunião, quem seria o secretário da Fazenda, que eu não conhecia na época. Ele ficou entre o espírita e o padre, e o secretário perguntou qual dos dois vai começar primeiro. O jovem padre se arvorou e disse, eu deixei o padre falar. Ele falou 20 minutos, deu a sua mensagem de Natal à luz da Igreja Católica, e o secretário, que por uma questão ética eu não vou dizer o nome desse secretário, ele virou, e agora vamos passar para o senhor James Ney. Na hora, quando eu levantei, eu não sei o que foi que aconteceu, Pedro. Não tem aquela questão 459 do Livro dos Espíritos? Os Espíritos influenciam nossas vidas bem mais do que vocês imaginam. De ordinário, são eles que vos conduzem os vossos pensamentos, não é isso? Na hora, quando eu levantei, me veio inspiração, Pedro. Me veio inspiração para contar a história do coletor de impostos, que estava em cima de um sicômoro, que era conhecido como era o nome dele? Zaqueu. E aí eu disse, Zaqueu naquela época era secretário da Fazenda e o homem sentado do meu lado, Carminha. Eu comecei a dizer que Zaqueu era secretário da Fazenda da Galileia e da Palestina, que ele vivia recolhendo impostos e que o povo odiava o secretário da Fazenda daquela época, e o secretário sentado do meu lado. E eu contei a história de Zaqueu. E contei a história de Zaqueu quando Zaqueu hospeda Jesus na tua residência. Há uma catarse. O que vem a ser essa catarse? Há uma transformação radical na vida de Zaqueu ao ter encontro com o ser de luz. Ele se desprende de todos os bens materiais, não é? Vai viver com pouco e vai participar do grande projeto divino do Cristo, que seria a implantação do primeiro núcleo cristão, o primeiro centro espírita da história da humanidade, que eu posso dizer assim com toda tranquilidade, que foi a Casa do Caminho, com os seus primeiros discípulos. E ele se desprendeu de tudo, porque Zaqueu era odiado, porque ele era que recolheu os impostos. Portanto, se a gente deseja entrar no reino de Deus de coração lavado, a gente não pode ficar centrado nos bens do mundo de César. E o secretário da Fazenda olhando para minha cara, e eu dizendo que Zaqueu era o secretário da Fazenda da Roma Antiga. E aí, quando terminou a palestra, aí eu disse, rapaz, eu contei a história de Zaqueu, o secretário aqui do meu lado. Quando terminou, ele olhou para mim e disse, adorei sua palestra, ninguém nunca falou de Zaqueu, e você ainda disse que Zaqueu era o secretário da Fazenda. Isso não era, seu secretário é. Então a gente tem que repensar nossa postura? Tem que repensar nossa postura, tem que ser ético. A minha salvação, que ele não pegou meu CPF para investigar minha vida, esse secretário, ele é afilhado do meu grande amigo Arquibaldo Pititinga. Era aquele secretário, a senhora conheceu ele? Pititinga era secretário da Fazenda. Eu já tinha ouvido falar de vocês, graças a Deus. Então o senhor entendeu a mensagem. Isso é importante. Por quê? Porque ele dizia aqui, eu vou passar mais adiante, em seguida, um numeroso grupo se dirigiu para a casa de Simão Pedro.
que oferecera ao Messias acolhida sincera em sua residência humilde, onde o Cristo fez a primeira exposição de sua consoladora doutrina, esclarecendo que a adesão desejada era a do coração sincero e puro, para sempre, às claridades do seu reino. Iniciou-se naquele instante a eterna união dos companheiros inseparáveis, dos inseparados companheiros. Ali Jesus estava nessa primeira reunião na casa de Simão Pedro. Era lá que a grande célula do Evangelho estava florescendo e ele arquitetando, planejando com os futuros discípulos o grande projeto divino que estava se instalando sobre o orbe da terra, sobre o coração das pessoas. A família de Zebedeu, não existe, eu sei que aqui em Cícero Dantas não existe aquela questão de dar um jeitinho brasileiro. Não existe isso aqui, de dar um jeitinho brasileiro. De quem indicou, quem indicou, aqui não existe isso. Não é verdade? Mas naquela época, Pedro, a família de Zebedeu estava querendo dar, eu acho que a família de Zebedeu, acho que esteve aqui no Brasil, querendo aprender aquele jeitinho brasileiro. Olha o que aconteceu. E hoje no capítulo 7. Vejamos bem o que aconteceu aqui, Pedro. Isso aí. Aqui. A família de Zebedeu. Quem era a família de Zebedeu? Vejamos bem. Na manhã que se seguiu a primeira manifestação da sua palavra defronte o Tiberíades, o lago de Genezaré, o mestre se aproximou de 2 jovens que pescavam nas margens. Os convocou para o seu apostolado. Quem eram eles? Eram os filhos de Zebedeu, né? Filhos de Zebedeu. Disse bondoso: deseja participar das alegrias da Boa Nova? Perguntou Jesus, em relação aos 2 jovens que eram filhos de Zebedeu. Os 2 novos apóstolos, entretanto, eram ainda muito jovens e regressando a casa com o espírito arrebatado por imensa alegria, relataram à sua mãe o que se passara. Salomé era mãe de João Evangelista, aquele que seria o único discípulo de Jesus que não morreria crucificado. João Evangelista seria aquele que iria escrever Apocalipse, já octogenário. Salomé, a esposa de Zebedeu, apesar de bondosa e sensível, recebeu a notícia com certo cuidado. Também ela ouvira o profeta de Nazaré nas suas gloriosas afirmativas da véspera. Pôs-se então a ponderar consigo mesma. O que foi que Salomé começou a pensar? Um novo reino está se instalando aqui na região. Jesus peregrinou entre a Palestina e a Galiléia daquela época. Não estaria próximo aquele reino prometido por Jesus? Pensava Salomé. Quem sabe se o filho de Maria não falava na cidade em nome de algum príncipe? O Cristo deveria ser o intérprete de algum desconhecido ilustre que recrutava adeptos entre os homens trabalhadores e mais fortes. Foi isso que ela pensou. E olha o que aconteceu. Tirar uma vantagemzinha, né? Pois é, vamos ver. A quem seriam confiados os postos mais altos dentro da nova fundação? Era o pensamento coletivo daquela época. As pessoas de início não entenderam o grande projeto divino de Jesus. Os próprios discípulos não entenderam. O próprio Judas Iscariotes não entendeu. O próprio Tomé também não entendeu. O próprio temperamental de todos os discípulos, Simão Pedro, ele era o mais temperamental. Ele era realmente complicado, ele era problemático. A realidade era isso. Ele era problemático. Os discípulos eram problemáticos. Não imagine que Jesus transitou de forma agradável entre eles. Eles eram problemáticos, tinham os seus problemas, tinham os seus conflitos emocionais,
tinha as suas crises de identidade, mas Jesus, de certa forma, conhecia a problemática de cada um deles, e o que é que Jesus fazia? Ajudava para que eles elevassem o seu padrão energético e espiritual, para que eles entendessem, né? E aí o que ocorre? Entendi aqui. É mesmo, você tá. O povo há muito falado em revolução contra os romanos, e os comentadores, mas indescritos, anteviam a queda próxima dos antigos. O novo reinado estava próximo e alucinada pelos sonhos maternais. Salomé procurou o Messias no círculo dos seus primeiros discípulos. Eu gostaria de frisar aqui, que não está na Bíblia, no Novo Testamento, a guerra dos judeus. Flávio Joséfos, que foi um historiador na época, ele descreve que aquele período que Jesus esteve conosco, estava tendo a revolução dos judeus. Havia uma grande revolução, uma questão de partidarismo. É mais ou menos o que está acontecendo hoje no planeta Terra. Então, aí o que ocorre? Senhor, disse atenciosa ela, a mãe dos discípulos, logo após a instituição do teu reino, eu desejaria que os meus filhos se sentassem, um à tua direita e o outro à tua esquerda, com as duas figuras mais nobres do teu trono. Salomé foi pedir isso. Simples, era Bem simples. bem. Isso já aconteceu aqui em Cícero Dantas? Quem é dono de comércio aqui em Cícero Dantas? Por favor, eu não vou pedir emprego não. Quem é dono de supermercado? Neide, eu posso fazer um marketing aqui, uma divulgação da... Ninguém aqui é dono de supermercado? E academia, sim. Academia. Quem é dono de academia aqui? Por favor. Meu pai. É seu pai? Muito bom saber que é teu pai. Qual é o nome do teu pai? Hein? Antônio. Ele é espírita, teu pai? De carteirinha? Ele é espírita de carteirinha? Estuda o Evangelho? Tá. Mas já tem conhecimento, né? Então eu vou falar para você, mas Antônio não vai ouvir. Ele tem uma academia. Não, mas eu estou olhando para você porque eu estou com vergonha de pedir Antônio direto. Antônio tem uma academia aqui em Cícero. É grande a academia dele? Então deve faturar bem, né? Aí o negócio do meu já é com ele. É com ele? Antônio, posso fazer o marketing? Se o presidente autorizar, posso? Pode. Pronto, o presidente tem uma voz forte, posso. Então, Antônio, foi liberado. Antônio, o negócio é o seguinte. Eu estou desempregado e estou precisando trabalhar na tua academia. E a minha proposta é que eu me torne gerente comercial da tua academia. Eu fui indicado por o presidente do Centro Espírita. Você vai dizer não pelo pedido dele, Antônio? Hein? Então agora eu já estou empregado, tá vendo? Você percebeu o que aconteceu naquela época? Não é isso que a gente faz? Não é? Mas depois a gente conversa, viu, Antônio? Foi exatamente isso, Antônio, que aconteceu. E aí, olha o que aconteceu. Antes de tudo, olha a resposta que Jesus deu. Antes de tudo é preciso saber se eles quererão beber do meu cálice. Antes de tudo, eu vou trabalhar na academia de Antônio. O que Antônio faz no Jânio de Janeiro? Brother, o negócio é o seguinte: para você trabalhar aqui na academia, você tem que malhar, tem que ralar, tem que beber do cálice, tem que... Se você quer crescer aqui dentro da academia,
você tem que começar a lavar o banheiro, a fazer serviço de limpeza. Não foi isso, Antônio, que aconteceu com aquele livro lá, que se tornou best-seller, O Monge e o Executivo? Já leu esse livro? Do meu xará, James Hunter? O Monge e o Executivo? Lê esse livro, Antônio. Porque para o Antônio ter essa academia, ele deve ter ralado muito. Foi ou não foi? Não foi isso? Para você criar sua filha, você ralou muito. Teve que lavar banheiro? Mas deu seu testemunho de fé? Pronto. Você percebeu? Olha, Antônio, eu lavei muito banheiro. Eu era office boy de uma empresa em Salvador. Eu tomava esporro. James, o banheiro não está bem limpo. Lave de novo. Eu chegava no escritório, 6h30 da manhã, a minha chefa, eu nunca esqueço ela tinha o nome de Dona Carminha. Dona Carminha me dava muito esporro, o banheiro não está limpo. Mandava eu fazer serviço na rua, porque eu era office boy. Eu pagava as duplicatas erradas, porque eu tinha problema de memória. Tomando esporro de Dona Carminha, que não é a senhora não, por favor. E eu fiquei com a espinha atravessada, porque eu tinha raiva daquela Carminha. Ela só vivia me dando esporro. Já fez o café? Eu ia, Antônio, para o refeitório fazer cafezinho. Passava aspirador no carpete, ela achava tudo errado, ela nunca me elogiava, só vivia me criticando, aquela senhora. Mas o tempo encarrega-se de tudo. Aprendi muito a fazer café, a lavar banheiro, para que eu me tornasse. Fiz muito isso. 30 anos depois, eu estava no Hotel Fiesta, na empresa que eu trabalho. A empresa ia promover uma palestra sobre marketing corporativo. 30 anos depois desse fato, quando eu estou lá no auditório, quem entra? Ela, aquela que me deu esporro quando eu era garoto, Dona Carminha. E ela me reconheceu. James, eu vi que os meus esporros lhe ajudaram. Como me ajudaram? Você entendeu, Antônio? Esporro, tomar esporro de patrão é uma maravilha, porque ele faz com que você avance. Lavei muito banheiro, aprendi a fazer cafezinho, não é? E tantas outras coisas. E para você fazer hoje, porque se você ainda se lembra. Claro que eu sei. Mas só observando na visão espírita, né? Tudo isso que vem para nós nos serve como crescimento. Claro. E estímulo para que você faça Exatamente. diferente e alcance Claro. os seus objetivos Claro. e metas. Claro, exatamente. Porque se eu disser que está tudo bem, tudo bom, nada vai mudar. Claro. E desde quando você, quer dizer, quando nós conseguimos ter essa visão para que possamos, né, entender e compreender depois o que foi para não ficar perfeitamente. Hoje que eu sou, eu agradeço a Dona Carminha e agradeço a professora Dilza Pinto, que eu não esqueço da minha professora Dilza Pinto, que eu tomei muito esporro e me botava com a cara na parede. Ah, se aquele tempo voltasse, minha amiga, falando para você. Ah, se aquele tempo voltasse, quando a gente não sabia o dever de casa, que a professora botava a gente com a cara na parede, ainda com o joelho em cima do milho. Já passou? Você nunca passou? Você não sabe o que é isso. No tempo era tempo do bolo. Eu também, da palmatória de madeira. Você, olha, a pedagogia da afetividade da palmatória de madeira. Vejamos bem. Na terra, o preço do amor e da verdade tem sido o martírio e a morte. O pai de Tiago e de João ouvia humilde e repetia: sim, Senhor, o reino de Deus tem de ser fundado no coração das criaturas. O trabalho árduo é o meu gozo, o sofrimento o meu cálice, mas o meu espírito se ilumina da sagrada certeza da vitória. Essa aí é a proposta que Jesus estava apresentando a João Evangelista e ao seu irmão. Todo esse material
Está aqui no notebook da nossa amiga, cadê ela? Eu esqueci seu nome. Laiane. Se vocês quiserem, esse material está na íntegra no notebook da nossa amiga ali. Então, a paz da consciência pura e a resignação suprema, a vontade de meu Pai são do meu reino, mas os homens costumam falar de uma paz que é ociosidade de espírito e de uma resignação que é vício do sentimento. Isso aqui é história para Jung. A gente vive naquela nossa zona de conforto e a gente vive no vício da ociosidade. E ele vai dizer que a paz da consciência pura é a resignação suprema, a vontade de meu Pai. E muitas das vezes nós não realizamos a vontade de meu Pai, como eu falei ontem, que está em nós. A gente vive brincando de espiritismo, fazendo de conta de que está vivenciando o Evangelho de Jesus. Viver o Evangelho de Jesus é para poucos, mas nós estamos nos esforçando para nos tornarmos melhores. Trago comigo as armas para que o homem combata os inimigos que lhe subjugam o coração, e não descansarei enquanto não tocarmos o porto da vitória. Eis porque o meu cálice agora tem de transbordar de fel, que são os esforços ingentes que a obra reclama. Por que a gente reclama quando é convidado a trabalhar nessa casa espírita? A gente percebe que Humberto de Campos está dizendo aqui: as dificuldades, transborda de fel, os esforços ingentes que a obra reclama. Que obra é essa? A implantação do Evangelho no coração nosso, a revolução, como eu falei ontem à noite, a grande revolução do amor no coração e na consciência de cada um de nós. O maior inimigo não é o que está fora, o maior inimigo é o que se encontra em você mesmo. Esse é o seu grande desafio. E alguns amigos não entendem isso. Alguns amigos espíritas, não é isso, Pedro? Não conseguem entender. Porque o padrão é outro. Ainda está num padrão de sono, de consciência de sono profundo. O que vem a ser uma consciência de sono profundo? São pessoas que ainda não conseguem conceber, não é isso, Pedro? A revolução que o Evangelho te convida. Aí não entende a renúncia de Pedro, não entende a renúncia de alguns companheiros. Para ele é outro padrão. Então você não pode exigir do outro aquilo que o outro ainda não pode dar. Cada um dá o que o coração tem. Como é que eu vou pedir ao outro se ele ainda não está no padrão de compreender? A gente tem que tem que compreender e aceitar o nível de maturidade psicológica daquela pessoa. E foi isso que aconteceu hoje de manhã lá no hotel, quando aquela senhora me atendeu para colocar o café. Eu percebi que a cara dela era de uma pessoa amargurada. Eu vi que ela estava sofrida. Ela não precisou dizer nada, mas eu percebi que ela era uma pessoa muito sofrida. E ela me contou as histórias da vida dela, que eu não vou dizer aqui, não vou dizer o nome da pessoa, mas ela me contou algumas coisas que me tocou. Eu disse: mas a senhora viajou de Cícero Dantas até São Paulo, nessa sprint aí clandestina, passando por todas essas circunstâncias. As pernas da senhora inchou, a senhora ficou com as pernas inchadas, a senhora teve náusea, a senhora ficou com dor de cabeça, a senhora ficou com taquicardia. Eu disse tudo isso a ela. Ela olhou para mim: o senhor é médico? O senhor lê a mente? Eu disse: não. Mas como é que o senhor sabe que eu tive tudo isso? Pela sua idade. E dentro de um carro desse até São Paulo, a senhora desenvolveu quase um edema pulmonar. E quase foi isso mesmo que aconteceu. Aí eu falei algumas coisas para ela. O que eu estou querendo dizer? Como as pessoas são sofridas, e que o padrão dessa pessoa está em outro. Ela não consegue entender aquilo que você já tem uma melhor compreensão.
É como se fosse assim, imagine que isso aqui é um prédio de 10 andares. Quem está no primeiro andar só tem uma visão da estrada do seu primeiro andar. Quem está no segundo andar vai ter uma visão mais ampliada de quem está no primeiro andar. Mas se você está no último andar, você vai ter uma visão muito mais ampliada e vai ter uma compreensão da estrada da vida. Assim é a nossa percepção quando Jesus nos convida com esse texto a ampliar a nossa percepção de espiritualidade quando você vivencia o Evangelho. Vivenciar o Evangelho, você amplia o seu estado de consciência espiritual, que foi um dos temas do Congresso Espírita de alguns anos atrás e de algumas macros regionais de anos atrás. Despertando a consciência de espiritualidade. É ampliar sua percepção extrasensorial do que você é diante desse contexto da vida existencial. Então, vai ter intervalo, não vai? O intervalo é 2 minutos, não é isso? Só está saindo a porta. É? Os verdadeiros discípulos das verdades do céu, esses não aprovam o erro. Olha o que ele diz aqui. Nem exterminam os que os sustentam. Trabalham pelo bem porque sabem que Deus também está trabalhando. O Pai não tolera o mal e o combate por muito amar a seus filhos. Vê, pois, Zebedeu, que o nosso reino é de trabalho perseverante pelo bem real da humanidade inteira. Essa foi a resposta que ele deu a Zebedeu ao pai de João Evangelista e Tiago. Então, ele vai dizer aqui: empolgado pela sabedoria daquelas considerações, Zebedeu perguntou: Senhor, então o Evangelho não será bom para todos? Ele fez essa pergunta. Olha a resposta de Jesus. Em verdade, replicou o mestre, a mensagem da Boa Nova é excelente para todos. Contudo, eu não estou enxergando ali. O que está escrito ali? Contudo, Nem todos os não estou ouvindo. Nem todos os homens são ainda bons e justos para com ela. Depois de 2000 anos, o que você acha disso aqui? Hã? É isso mesmo, minha amiga? É? Bem atualizado. Nós não somos justos com a proposta do Evangelho. É por isso que o Evangelho traz consigo o fermento da renovação. E é ainda por isso que deixarei o júbilo e a energia com as melhores armas aos meus discípulos. A palavra armas, que está no livro Boa Nova. A arma do amor é a única revolução, não é isso, Pedro, que se deve existir? É a revolução do amor e não o armamento de um país. Por favor. A gente vem décadas, 2000 anos, falando de desconstruir, desarmar a humanidade. E Jesus fez muito bem isso. Estamos vivendo momentos críticos de uma grande revolução na consciência de cada um de nós. Eu sempre tenho dito que esta é uma encarnação decisiva, viu, meu amigo Antônio? Eu estou fazendo amizade com o Antônio, que depois... A gente está vivendo uma encarnação decisiva. Ou você muda, Antônio, ou não muda. Essa é a encarnação que vai decidir o teu futuro, as tuas futuras reencarnações. É o que você está fazendo hoje, nessa grande oportunidade de estar tendo esta conexão com a doutrina espírita, que é uma doutrina libertadora, revolucionária, revolução no sentido da reforma íntima, da transformação do ser. Esse é o sentido da palavra revolução, na acepção do pensamento do Cristo e de seus discípulos. Levanta-te, Zebedeu, os filhos de Deus vivem de pé para o bom combate. Avançando então dentro da pequena sala,
o pai dos apóstolos tomou a destra do mestre e o umedeceu com as suas lágrimas de felicidade e de reconhecimento, murmurando: Senhor, meus filhos são vossos. Entrega total. Entrega total. James, de onde veio essas informações? Aonde Humberto de Campos colheu essas informações? Do mundo espiritual. O mundo espiritual tem uma biblioteca. Tudo que vem ocorrendo nos últimos, desde a formação do nosso orbe terrestre, que se foi condensando pela nebulosa, tudo está registrado nos arquivos arcaicos, etéricos do cosmos, do universo, e esses espíritos se conectam com essas informações e nos traz. Porque o Humberto de Campos não viveu no tempo de Jesus, mas a Amélia Rodrigues viveu. A própria Amélia Rodrigues, ela viveu no tempo de Jesus. Então são dois livros que eu indico: Boa Nova e Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues, pelo Espírito, pelo médium de Valdo Franco. A pergunta-chave é: Jesus era totalmente comprometido com sua causa, e nós somos? Eu vou ficar, pena que eu vou ter que viajar 2 horas, mas eu ficaria a tarde toda aqui aguardando. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós. Uma já se candidatou. Acho que não sou. Você, minha jovem? Vai ser o não. Você não é comprometido. Armando, se você dissesse que não era comprometido, a gente ia exorcizar teu espírito, como presidente de um centro espírita, dizer que não é comprometido. Você, Pedro? Comprometidíssimo. Doutora Carminha? Doutora Carminha foi que me ensinou a ser comprometido. A filha de Antônio. Eu nem vou perguntar, Antônio. Mas a filha de Antônio, eu vou olhar melhor para você, porque eu não estou sentindo. Sim. Não estou sentindo feliz. Sou comprometida. Não estou ouvindo. Eu vou dar um de evangélico. Sou comprometida. Amém, amém. Amém. Alguém aqui é mais comprometido? Ou é espírita de verniz, como disse Deolinda Morim? Como costuma acontecer com os líderes, seus seguidores queriam todos se sentar perto dele na ceia, mas nenhum queria ajudá-lo a limpar o chão. Entendeu agora, Antônio, aonde eu estou querendo chegar? Você tem funcionário, não tem? Os funcionários lá ficam criticando Antônio, mas não sabem que ele começou lavando o chão. Os funcionários do Habib's, você vai em algum Habib comer as filhas Habib's, tem funcionários que ficam criticando o patrão, o fundador do Habib's, mas não sabem que Marcelo, o fundador da Habib's, ele era estudante de faculdade de medicina e ele ralou muito. Ele tomou muito esporro. O Habib's começou em uma cantina, em uma lanchonete na USP em São Paulo, porque a mãe dele fazia umas esfirras para o fundador do Habib's vender, e ele dizia: foi minha mãe que me ajudou muito. Eu não estou ganhando propaganda com isso, mas eu conheço a história de tia Sônia, a granola tia Sônia. Começou assim, e ninguém sabe a ralação, não é isso? Que a pessoa passa para ser o que ele é hoje, para valorizar. Então, se você quer ser grande no reino de Deus, você tem que ser humilde na terra. E ele foi bem claro quando ele lavou os pés dos discípulos. E eles disseram: mestre, tu és mestre, e como mestre não pode lavar os pés dos discípulos. Eu me formei em comunicação, em marketing, e alguns anos atrás eu estava no hotel Iberstar, um hotel 5 estrelas, padrão internacional,
um evento de supermercados e eu fazia parte da equipe de imprensa. Um evento grande, os maiores supermercadistas estavam todos lá e tinha sala de imprensa. O diretor da empresa virou para mim e disse assim: James, amanhã acorde cedo, vá à sala de imprensa e veja o que você pode fazer para você já soltando as matérias. Tá bom. Eu acordei no outro dia, eu estava no Hotel Iberostar. O que eu estou contando a vocês aconteceu há uns 4 anos atrás. No Hotel Iberostar, na linha verde. Eu botei minha sandália havaiana, botei a minha bermuda jeans azul, peguei uma camisa azul e, filha de Antônio, coloquei um boné azul. Eu fiquei parecendo o quê? Um azul de sandália havaiana. E fui para a sala de imprensa. Quando eu cheguei na sala de imprensa, não foi esse hotel, um hotel de alto luxo, de alto padrão internacional. Quando eu cheguei lá, eu não tenho nada contra... Como é seu nome? Gisele. Por favor, Gisele, não se ofenda com o que eu vou falar. Eu não tenho nada contra as loiras, mas aconteceu com a loira, Gisele. Eu sei com a loira. Era uma jovem loira, em cima daquele salto Luiz XVI, naquele tubo, naquela saia que parecia um tubo. Ela era a recepcionista da sala de imprensa. Quando eu cheguei para ela, eu disse: bom dia, que horas vai abrir aí a sala de imprensa? Daqui a 20 minutos. O senhor aguarde. Ela foi tão educada comigo, foi tão fria. Tá, sentei, peguei um jornal, comecei a ler na sala de imprensa. Eu todo vestido de quê, minha amiga? Azulão de sandália havaiana. E ainda com essa epiderme. No hotel internacional, no hotel espanhol. Aí, e ela era loirona, muito bonita. Eu sentei, quando deu 20 minutos, ela chegou. Gisele. Ela foi abrindo a porta da sala de imprensa. E quando eu fui entrando, ela entrou na frente. Quando eu fui atrás, ela logo foi dizendo: o senhor pode começar a fazer um serviço de limpeza pelo banheiro. Depois o senhor vai para outra sala, porque deixaram tudo bagunçado. O senhor pode fazer todo o serviço, todo o material de limpeza está lá no banheiro. Eu parei, pensei. Pecamos pelo pensamento. Eu perguntaria este auditório: quem não já pensou da seguinte forma? Você sabe com o que você está falando? Pelo pensamento. Alguém já passou por isso aqui? Será que ela sabe com quem ela está falando? Só pelo fato, meu amigo, de eu ter essa epiderme maravilhosa e ainda vestido de azulão, eu olhei para ela e disse assim, eu não falei, mas pensei, já é um pecado. Eu disse: senhorita, até que na minha casa, até que eu lavo o banheiro, eu faço todo esse serviço, mas aqui a minha posição é outra. Eu sou James Ney. Ou se eu que sou James Ney, me perdoe, seu James Ney. Mas aí a bagaceira já tinha feito. Ou seu James Ney, não se preocupe, minha filha. Seu James Ney, o senhor deseja, não se preocupe, eu vou providenciar um cafezinho. Mas eu fiquei com a raiva daquela loira, deu vontade de puxar o cabelo daquela loira. Assim são as pessoas. Julgam as pessoas pelas aparências. Não lhe dá o devido valor. As aparências enganam. Aquele cara naquela Ferrari, lá em Nova York, em Wall Street, usando terno italiano, gravata italiana, sapato francês, para sua Ferrari, uma arranha-céu de 30 andares em Wall Street, que é o centro financeiro dos Estados Unidos. Desce da sua Ferrari, entrega a chave ao manobrista, vai para o último andar do prédio, ele senta numa sala toda cheia de vidros, e ele é investidor, um dos maiores investidores norte-americanos do mundo.
o biotipo dele, um homem bonitão, perfeito, que todas as mulheres desejariam aquele homem na aparência com tudo isso, mas moralmente dentro dele, ele reflete algo que tem outro tipo de aparência, um mau caráter, um péssimo homem, com todo esse padrão de boniteza e de valores materiais. Você conhece Maria Matilde na cidade de Nazaré, uma senhora negra desse tamanho, com lenço na cabeça, um sorriso simpático, mas tem um espírito altamente iluminado, muito mais rica do que aquele homem lá do Wall Street. Nem tudo que reluz. Já vamos terminar para o coffee break. Pergunta. Você está verdadeiramente comprometido com alguma causa? Como você demonstra seu comprometimento? Essa é a pergunta. Estamos? É para refletir. Estamos ou não estamos? E agora, vamos dar um intervalo aí de uns 10 minutos, tá bom? Porque eu tenho que correr. Na realidade, esse seminário começa às 8h30 da manhã e vai até 5 da tarde. E eu comentei com o Neide que eu iria fazer um resumo só pela manhã, mas é um seminário que vai o dia inteiro. Esse seminário eu apresentei na íntegra lá em Ribeira do Pombal em 2013, se eu não me engano, com meu amigo Jutaí. Então, vamos para o intervalo aí de 15 minutos.